queridos, meu nome é Heraldo Gabri, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos quase acabando o livro de Apocalipse, faltam apenas 2 capítulos. Antes de entrar nesse vídeo de hoje, propriamente dito, preciso pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, assista o vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha, tá? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Precisamos levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Acione o sininho também para receber os vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. Bom, queridos, vamos falar hoje acerca da última revolta de Satanás. Capítulo 20, versículo de número 7 em diante, até o verso de número 10, fala sobre a soltura de Satanás. Lembre-se que ele foi preso no início do milênio e ficou preso por 1000 anos. E agora ele vai ser solto por um breve período de tempo e depois será vencido para sempre por Jesus. A palavra de Deus no capítulo 20, versículo 7 a 10 diz o seguinte: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A última revolta de Satanás. No final da execução do plano de Deus para este mundo, ocorrerão 3 grandes conflitos ou guerras, tá? O primeiro está registrado lá em Ezequiel capítulo 38 e 39, tá? Um bloco de nações chefiadas pela nação do norte invadirá Israel no início da grande tribulação. Deus intervirá de maneira sobrenatural a favor de Israel e seus atacantes serão totalmente destruídos. Está lá em Ezequiel capítulos 38 e 39. O segundo conflito armado está em Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 4, e está em Joel capítulo 3, versículos 9 a 10. E também está descrito em Apocalipse capítulo 16, versos 13 a 16, capítulo 19, versos 11 a 21. Aqui, no segundo conflito, o anticristo, chefiando todas as nações do mundo, avança para exterminar Israel e lutar contra Deus. O Senhor Jesus então descerá do céu, destruirá todos os exércitos atacantes. O anticristo e seu falso profeta serão lançados vivos no inferno e Satanás ficará preso por 1000 anos. Isso acontecerá no final da grande tribulação, para começar o milênio. Só que o milênio já passou 1000 anos e nós temos hoje o terceiro e último conflito. O terceiro e último conflito, ele está descrito aqui em Apocalipse capítulo 20, que nós vimos agora, versículos 7, 8, 9 e 10. Satanás engana e subverte as nações contra Deus, que então derramará fogo do céu e consumirá a todos. Satanás será lançado no seu lugar definitivo, o lago de fogo e enxofre. Isso se dará no final do milênio, tá? Deus, desta maneira, os que nasceram durante o milênio terão uma oportunidade de escolha: obedecer a Deus ou ao diabo. No princípio da história humana, Adão teve tal oportunidade. Agora, no final da história humana, o homem igualmente terá a mesma oportunidade. Será a última rebelião que Satanás promoverá contra Deus definitivamente. Aqui em Apocalipse 20, versículos
7 e 8 diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas nações é como a areia da praia. Quem são, afinal, Gog e Magog? Em Apocalipse 20, verso 8, fala sobre isso. Gog e Magog são as nações rebeladas contra Deus, instigadas por Satanás e concluindo um furioso ataque contra os santos, todos, tá? Não se trata absolutamente de Gog e Magog relatados lá em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Vejamos a seguir as razões disso num quadro comparativo. Nós pegamos um quadro aqui. Gog, em Ezequiel, capítulo 38 e 39, capítulo 38, do verso 2 ao 6, Gog é um bloco de nações. No capítulo 20, verso 8, Gog são todas as nações. Presta bem atenção. Em Ezequiel 38, versos 2, 3, 4, 5 e 6, Gog é um bloco de nações, ou seja, um determinado número de nações. 10, 15, não importa aqui. Já Gog, aqui no capítulo 20, verso 8, são todas as nações da terra. Em Ezequiel 38, versículos 6 a 15, Gog vem do norte. Aqui no capítulo 20, versículo 8 de Apocalipse, Gog envolve toda a terra. É como se fosse uma pandemia, tá? Envolve toda a terra para o centro de Jerusalém. Em Ezequiel capítulo 38, verso 16, Gog age por ato divino. Gog age por ato divino. Já aqui no capítulo 20 de Apocalipse, versículos 7 e 8, Gog é movido pelo diabo. Ezequiel 38, 21 e 22, Gog é destruído por espada. Aqui no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 9, Gog é destruído por fogo do céu. Ezequiel 39, 11 a 13, fala que Gog é sepultado em Israel. Já no capítulo 20, versículo 9, Gog totalmente consumido. E no capítulo 38 e 39 de Ezequiel também fala que Gog vem antes do milênio. Já no capítulo 20, Gog vem depois do milênio. É evidente que em Apocalipse 20 a expressão Gog e Magog é empregada simbolicamente representando os últimos inimigos de Deus e de seu povo. É evidente que Ezequiel trata de um evento e Apocalipse 20 trata de outro evento. Isso é só para a gente poder ter uma ideia do que é Gog e Magog. Agora vem cá, vamos pensar um negócio aqui. Por que Satanás será solto se ele foi preso por 1000 anos? Isso aí, queridos, o Senhor, ele sempre dá uma oportunidade ao ser humano. Mas pastor, oportunidade para pecar? Não, oportunidade para confirmar que é santo. Após 1000 anos de paz, justiça e prosperidade para todos, sem qualquer tentador, este volta às suas atividades malignas. Nós lemos agora aqui, quando, porém, lemos aqui no capítulo 20, versículos 7, 8, 9 e 10. Por que da soltura momentânea de Satanás? Vejamos o porquê essa liberdade tão curta de Satanás. Primeiro, provar os que nasceram durante o milênio. Lembremos-nos de que nem Jesus foi isento de tentação. Até Jesus foi tentado. Você se lembra disso? 3 vezes ele foi conduzido em espírito e lá Satanás o tentou. Veja bem, ele não foi levado por Satanás. Não podemos esquecer isso. O Satanás não tem esse poder. Jesus foi levado em espírito. Ele foi. Lá Satanás o tentou. Primeiro, provar todos que nasceram no milênio. Segundo, revelar que o coração humano não convertido permanece inalterado, mesmo sob o reino pessoal do Filho de Deus. Hoje em dia, o homem culpa o diabo por sua maldade.
Realmente, tudo de ruim que acontece, se é o diabo, é o diabo. Muitas vezes não é o diabo, é a nossa herança pecaminosa. Todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Então, essa herança pecaminosa, eu não preciso do diabo para me fazer o mal. Eu já tenho essa herança. Ela habita em mim. Tá? Então, durante o milênio não haverá o diabo nenhum. O diabo não tentará ninguém durante o milênio. Mas ver-se-á que os 1000 anos de bênçãos inigualáveis sobre Cristo não transformará o homem. Isso é uma pura verdade. Nada é possível transformar o homem se não for pela palavra. O homem só é lavado pela palavra. O homem só é purificado pela palavra. João capítulo 17, versículo de número 17. Na sua oração, o Senhor Jesus chegou no capítulo 17, no versículo 17, e falou o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, pode nos santificar, tá bom? Terceiro, porque o diabo será solto momentaneamente? Demonstrar pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana. A natureza humana é 100% pecaminosa. E que o homem por si mesmo jamais se salvará, mesmo sob as melhores condições. Imagine um berço mais rico do mundo. Não falta nada para uma criança, nada. Ela nasce num berço de ouro, é criada sob as melhores circunstâncias possíveis, melhores médicos, melhores planos de saúde, melhores tutores, melhores professores, melhores estudos. Vai nascer, vai crescer, vai morrer um homem. Se não tiver Jesus, vai para o inferno. Pastor, vai para o inferno. Se não houver um novo nascimento, vai para o inferno. Eu ouso dizer várias vezes nos púlpitos das igrejas: quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Mas quem nasce 2 vezes, morre apenas uma vez. Então, por que ele será solto? O homem falhou antes sob todas as condições favoráveis possíveis. Falhou sobre a lei, falhou sobre a graça, e agora sobre as condições gloriosas do milênio também falha. Esse fracasso final do homem é uma explicação de Tiago capítulo 1, versículo 14, que diz que onde vemos que o mal é residente, imaginemos, é residente em nós. Somos pecadores por natureza, nascemos pecadores, mas não precisamos morrer no pecado. Amém? A inclinação para pecar é inerente ao homem desde que ele nasce. Salmo 58, 3, 51, 5. Só o sangue de Jesus pode purificar-nos de todo o pecado. 1 de João, capítulo 1, versículo de número 7. E o quarto e último motivo que eu quero dar, porque ele será momentaneamente solto para depois ser derrotado, é para demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível. Porque a gente não sabe, as pessoas que viverão no milênio, não se sabe o comportamento delas. Muitos vão falar assim: mas e o diabo? Que diabo é esse? Como é que pode? Será que Deus não foi injusto? Não. Deus não dá razão para ninguém falar nada, Ele sempre dá a explicação dele. Então, é para mostrar que Satanás é incorrigível. Ainda que passando 1000 anos na prisão, Satanás sempre será Satanás. Não subestime o poder do inimigo. Eu costumo dizer o seguinte: ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Todo poder só tem Deus, mas o diabo tem muito poder, tá bom? Será essa uma revolta mundial. Aqueles que atualmente gostam de revoltas e de promovê-las, assim como contenda, divisão, rebelião, saibam que tudo isso procede do inferno, tá? Essa última revolta de Satanás será imediatamente neutralizada e os revoltosos exemplificados. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 9. Então, meus queridos, esses são os motivos pelos quais Satanás será solto. Aí, depois disso tudo, ele será solto, haverá essa peleja, tá bom? Haverá essa peleja, e nessa peleja acontecerá que ele será julgado
no inferno, no lago de fogo e enxofre, aonde já estão os seus dois companheiros. Aí a gente vê também aqui, queridos, que o julgamento dos anjos caídos também acontece por aí. É consentâneo crer que os anjos decaídos, tanto os livres que trabalham agora para Satanás, como os aprisionados, tá? Esses anjos, nós já falamos sobre eles, lá em Judas, versículo de número 6. Eu vou dar uma volta rapidinho para você não ficar pensando só na minha palavra. Judas, capítulo de números... Judas não tem nenhum capítulo, Judas é só uma parte do livro. Judas, versículo de número 6. Perdão, queridos, é que eu gosto de... Judas, versículo de número 6. Colou. Glória a Deus por isso. Olha o que fala. 5 e 6. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E o verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, o céu, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, ainda os demônios serão julgados juntamente com Satanás, a quem acompanharam, obedeceram e serviram. Aí nós temos a referência em Apocalipse, 2 de Pedro 2,4, Judas, verso 6, Lucas 8,31 e Mateus 8,29. E para finalizar, a igreja estará associada neste juízo. Querido, quero que você entenda o seguinte: hoje, a igreja de hoje, a igreja que será arrebatada antes da tribulação, a igreja que estará no céu no período tribulacional dos 7 anos, a igreja que no milênio governará com Jesus, no final do milênio estará associada ao julgamento dos anjos. A Bíblia diz que nós, a igreja, julgaremos os anjos. Claro que são os anjos caídos, tá? Está lá em 1 Coríntios 6,3, diz o seguinte: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então, esse julgamento, a igreja estará participando dele. É por isso que a igreja também é mencionada nessa passagem. Este evento marcará o ponto final da liberdade de ação do diabo, dos anjos decaídos e dos demônios. É o final da sua carreira maligna. Olha, para você que tanto fala assim, se o diabo é tão ruim, por que Deus não destrói? Não se preocupa não, que lá em Apocalipse está falando sobre a destruição definitiva de Satanás. Então, meus queridos, se Deus quiser, na segunda-feira nós falaremos rapidamente sobre o juízo final. Presta bem atenção, nessa ocasião, no juízo final, a gente ouve falar tanto do trono branco, o julgamento do trono branco. Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão com seus corpos literais. Por exemplo, o meu pai morreu, no corpo que ele morreu, mas e se ele foi engolido pela baleia? Presta atenção, eu não quero saber, Deus tem poder para fazer isso. Eu preciso acreditar na Bíblia. A Bíblia diz que essas pessoas aparecerão nos seus corpos literais. Esse julgamento do trono branco será para aplicação de sentença, pois o pecador já está condenado. Todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já será condenado, já está condenado. Então, veja bem, a palavra do Senhor fala em João 3,18, que nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o grande trono branco está em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12, diz o seguinte: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono branco.
Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. Então, meus queridos, de que cuja presença fugiram a terra e o céu. Presta bem atenção. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas eu quero terminar isso aqui rapidamente. Assim como o sol, ao nascer, ofusca a lua e as estrelas. Você já viu que quando o sol nasce, a lua some, as estrelas somem? O brilho do sol faz com que isso aconteça. Elas estão lá, mas o brilho do sol é tão forte, o fulgor do sol é tão forte, que você não consegue visualizar a lua, mas ela está lá e as estrelas também estão. Assim como o sol faz isso com as estrelas e com a lua, presta bem atenção. Quando diz que cuja presença fugiram a terra e o céu, tá? Antes de aparecer, eles fogem e não podem ser vistos devido à superior claridade do sol. O mesmo ocorrerá com a terra e o céu, quando o Filho de Deus se manifestar na sua excelsa glória para julgar os mortos. É a glória que eles, os mortos, se privaram de participar quando em vida escolheram viver no pecado. No juízo das nações, que ocorreu antes do milênio, Jesus fez o mesmo ante os vivos, aparecendo cheio de glória e majestade. Os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono branco. Eu não quero saber quem foi César, quem foi os czares da Rússia, eu não quero saber quem foi o imperador do Brasil, eu não quero saber quem foram os grandes homens, os grandes estadistas, os grandes estudiosos, todos. Se não optarem por Jesus, se não optaram por Jesus, hão de aparecer de pé diante do trono branco para receber a condenação eterna. O julgamento e os livros do céu. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Alguns livros devem ser, segundo a palavra, Romanos 15, capítulo 2, verso 15, fala sobre o livro da consciência. Depois nós temos o livro da natureza, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro da nossa memória. Ou seja, a Bíblia fala sobre vários livros. Os que morreram sem conhecer o Evangelho. Quanto aos que morreram sem conhecer o Evangelho, deixemos com Deus, sendo perfeito em justiça como é. Deus revela a sua lei, Deus reserva uma lei para julgar os que pecaram sem lei, isto é, sem conhecer. Não se preocupe, Deus não é Deus de injustiça. Os mortos salvos durante o milênio? Sim. Os mortos salvos durante o milênio certamente ressurgirão e serão recompensados nessa ocasião, o que também explica a presença do livro da vida nesse momento. O julgamento dos mortos ímpios, como já vimos, será de acordo com as obras de cada um, portanto haverá diferentes graus de castigos. Meus queridos, nós não podemos esquecer de uma coisa: o Senhor Deus, Ele é longânimo e Ele está dando tempo para que nós possamos nos arrepender e buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Hoje é dia de salvação. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?